Olá a todos os alunos, famílias que estão acompanhando este vídeo, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e eu estou aqui para explicar a aula de hoje. Estamos iniciando uma quinzena nova, é a quinzena 7, que começa hoje, dia 14 de junho, e vai até dia 25 de junho. Então serão essas 2 semanas aí de atividades. Para hoje, colocar no cabeçalho, aula 1, língua portuguesa. Então hoje é segunda-feira. Vamos lá. Então aí no roteiro que vocês receberam, no grupo, para quem pega impresso, vamos segui-lo. Após fazer o cabeçalho, colocar lá na rotina, aula 1, língua portuguesa. Vamos lá. Então, para esta segunda-feira, dia 14 de junho, nós faremos o estudo da língua da página 68. Em algumas edições do livro, ela está na página 70. Então, esse livro que eu estou aqui, é o de língua portuguesa. A gente tem colocado aqui no roteiro uma parte aqui da página, para vocês saberem se realmente está na página certa, tá? Por conta dessa confusão de edições de livros. Então, vamos lá, página 68. Olha só, página 68. É a mesma imagem que está aqui, ó. É a mesma. Se caso não for a do seu livro, ela deve estar na página 70, 2 páginas à frente. Então é só verificar se é essa atividade que tem um elefante aqui. Vamos lá. Então aqui no roteiro diz assim, ó, continuação das atividades sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Observe o número de sílabas e sua classificação nas atividades 2 e a 3. Então, só retornando um pouquinho, na última aula de português, nós iniciamos os estudos sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, foi a última atividade em que a gente dividia as sílabas. O que é a sílaba mesmo, É quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra. Então, aqui nessa última palavrinha aqui, que foi da atividade anterior, que a gente já havia feito, tempestade. A gente pode fazer de várias formas, a gente pode fazer batendo palma. Tem, pes, tá, de. Tem 4. Pode fazer contando. Tem, pes, tá, de. Tem 4 sílabas, tem 4 pedacinhos para escrever essa palavra. Então, retomando a continuação desta página hoje. No número 2, separe as sílabas das palavras que se referem às imagens a seguir e classifique-as, agrupando-as no quadro abaixo. Então, aqui nós temos 4 imagens. Nós temos a bola, xícara, pá e elefante. Em cada palavrinha dessa vai entrar num quadrinho. Como que eu vou classificá-la? Aqui tem monossílaba. Isso a gente havia visto na última aula, explicando o que é uma monossílaba. São palavras formadas por uma sílaba. Você abre a boca para falar uma vez só. Qual dessas palavras aqui você abriu a boca para falar ela uma vez só? É a palavrinha que vocês vão escrever aqui. Dissílaba. Aqui são palavras que têm 2 sílabas, tem 2 sons. Então, na hora que você falar ela, você vai falando ela pausadamente, ela vai ter que ter 2 partinhas. Então, ela vai ser dissílaba. Lembrando que é o número de vezes que você abre a boca para falar, não é a quantidade de letras, tá? Trissílaba, quando tem 3 sílabas. E a polissílaba é quando são palavras que têm 4 ou mais sílabas, então mais pedacinhos. Então essas figuras aqui vocês vão escrever. Por exemplo, vamos pegar uma aqui. Bola, bola, bola. Tem 2 pedacinhos. Quando tem 2 pedacinhos, a gente chama ela como? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. E escreve embaixo. E faz assim com as demais. No exercício número 3, classifique as palavras de acordo com o número de sílabas. Vai fazer a mesma coisa que fez na atividade anterior. Vai ler a palavra, colocar a quantidade que tem e classificá-la. Como que a gente chama ela? Então, essa é a proposta de hoje. E tenham um bom dia. Até a próxima aula. Olá, bom dia. Professora Marta aqui com vocês. E hoje, terça-feira, dia 15 de junho, nós vamos fazer a nossa aula 2, que é a aula de história.
Nós vamos aqui no roteiro, né? Aqui na página 2 do roteiro, observar que nós vamos falar sobre a vida no município. O que é um município? Certo? Então, vocês vão usar o livro didático de história e vão começar pela página 36 e 37, ok? Página 36 e página 37, para começar. Nós vamos observar essa imagem, né, que nós temos aqui e responder no caderno as questões 1, 2, 3 e 4, aqui da página 36, ok? Bem tranquilo. Em seguida, nós vamos ler com atenção esse texto aqui, que está na página 38, ok? Nós vamos ler com atenção esse texto que se chama O que é um município? E depois de ler com atenção esse texto, vocês vão responder as questões 1, 2 e 3, que estão aqui na página 39. Tudo bem? Então, essa foi a nossa atividade de história. Um abraço para todos e até a próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bárbara. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho, e hoje eu vou orientar vocês sobre as aulas 3 de matemática e também sobre a aula 4 de língua portuguesa. Então, vamos começar. Não esqueçam aí de fazer o registro do cabeçalho, né? Colocar aí as informações sobre as atividades que vocês irão fazer hoje. Bom, seguindo aqui o nosso roteiro, nossa aula de matemática, aula 3, será uma aula de um assunto novo. Nós iremos começar uma unidade nova no livro de matemática e é um assunto bem importante. O tema é adição e subtração. Antes de vocês fazerem essa aula, essas atividades, eu sugiro que vocês assistam a um vídeo complementar que nós preparamos para vocês sobre essa unidade. É um vídeo que está lá no canal do terceiro ano, né, no YouTube, terceiro ano Oswaldo de Oliveira. E nesse vídeo, nós vamos fazer uma revisão sobre o sistema de numeração decimal. E lá também vocês vão poder aprender a construir um ábaco, que é um instrumento utilizado para fazer cálculos e também para compor números, de uma forma bem legal, bem bacana. E vai ajudar muito vocês nessas atividades dessa unidade de adição e subtração. Então, antes de fazer, corra lá, caso você não tenha visto ainda, vai lá no canal do terceiro ano, coloca lá terceiro ano Oswaldo de Oliveira, vocês vão acessar o canal e procura lá o vídeo adição com ábaco, tá? Assiste lá, porque vocês vão conseguir ter um entendimento bem maior dessa unidade e vai ser bem legal, tá bom? Depois que vocês assistirem, aí vocês podem voltar para cá para fazer, então, essa aula 3 de matemática, tá? Fica essa sugestão para vocês. Essa atividade, ela está lá na página 46, né? A partir da página 46 do livro de matemática, que é o início da unidade 3, né? Que é aqui. Bom, então, a unidade, ela começa com uma imagem, né? Uma imagem de um jogo, né? Um jogo de um alvo com dardos, né? Um jogo onde se acertam aqui esses pequenos dardos e para obter pontos dentro desse alvo, né? E para contextualizar, para começar a conversar sobre isso, vocês vão conversar aí com a família de vocês nessa sessão aqui conectando ideias. Aqui não precisa registrar nada no caderno, mas observe a imagem com bastante atenção, lê aqui essas questões e responde aí conversando com a sua família, para resgatar aí o que você já conhece sobre esse assunto, tá bom? Bom, na próxima página, nós teremos aqui as questões que vão falar sobre as ideias da adição, tá? Então, quando é que a gente usa adição? Em que momento que eu posso fazer uma conta de mais, uma adição? Então, vocês vão ler com calma cada uma das questões, elas vão trazer situações para vocês, aqui vai trazer, por exemplo, 2 bandejas com iogurte, né?
Vocês vão contar cada bandeja, vão analisar aqui, vão preencher esses espaços com as quantidades que vocês observaram. E aqui vocês vão compor uma adição. Quantos iogurtes nessa bandeja, quantos nessa, e aqui o total, o resultado ou a soma do que vocês contaram aqui, tá? Depois colocar o total novamente aqui. Na questão número 2 é uma outra situação. O livro traz pra gente uma capa de um livro, né, com algumas ilustrações, e aqui o problema, né, vai trazer pra gente, vai perguntar a quantidade de flores, tá, que o galo está segurando. Então, este galinho aqui, ele está segurando algumas flores. Algumas são brancas e outras são vermelhas. Vocês vão completar e depois compor aqui a adição nesses espaços, tudo bem? Na questão 3, o livro vai trazer uma outra forma de realizar adições, que é através da reta numérica. A reta numérica é isso aqui, ó, quando a gente tem uma reta com uma sequência de números. Dessa forma, é possível também observar a sequência e realizar adições. Por exemplo, aqui traz uma situação onde a Maria, que é essa menininha aqui, realizou este cálculo, 9 mais 4, e para isso ela utilizou a reta numérica. Então, observem aqui que ela andou 4 números para frente, então é uma forma também de realizar cálculos de adição, através da reta numérica. Aqui o livro pede que vocês façam no item A e B a mesma coisa que a Maria fez, só que com esses outros cálculos aqui. E para terminar, na questão 4, nós temos aqui duas situações problema envolvendo adição. Vocês vão ler com calma, imaginar a situação, tá? E aí resolver por meio de adição. Tudo bem? Se ficarem com dúvida, podem perguntar para os professores pelo WhatsApp, que com certeza vão estar prontos para ajudar vocês, tá bom? Bom, para hoje ainda, nós temos mais uma aula, né? Nós temos aqui, ó, a aula 4 de língua portuguesa, que é essa daqui. Bom, nessa aula de língua portuguesa, nós iremos falar sobre os sons da letra G, tá? Vamos conversar sobre a letra G e sobre a combinação GU. E essa atividade está lá na página 69, mas lembrem-se que em alguns livros pode ser que esteja em um outro lugar, provavelmente na página 71, porque a gente teve aquela diferença de edições dos livros de língua portuguesa. Então, observem essa imagem aqui para vocês encontrarem a atividade, tudo bem? Aqui no livro que está comigo, a atividade está na página 69, tá? Observem, então, essa figura, tá? Encontrem ela aí para vocês saberem qual é a atividade que vocês devem fazer, tá? Bom, nessa página, o livro traz pra gente um poema que se chama O Zig e o Zag. É um poema bem divertido do Sérgio Caparelli. Então, leiam com atenção, observem as palavras destacadas, tá? Que estão escritas com um preto mais forte, né? Que elas vão trazer aí essa composição de letras de que trata esse capítulo do livro. Bom, a questão A e B é para vocês refletirem e conversarem aí sobre a interpretação que vocês fizeram do poema, tá? Então, converse aí com seus familiares sobre essas duas questões. E a partir da questão 2, aí sim será a exploração desses sons da letra G, tá? Então, antes de explicar as questões de 1 até 6, que está na próxima página, vamos relembrar um pouquinho os sons da letra G? Ó, então, vamos analisar esse som. Bom, a letra G é uma letra que pode apresentar dois sons diferentes, tá? Isso vai depender de quais letras estão após ela. Então, por exemplo, o G, ele pode ter esse som aqui, ó. G, G. É um som lá da garganta. Parece que a gente está engasgado, ó. G, G. Mas, algumas vezes, o G pode ter um som diferente. O G pode ter esse som aqui. Como se fosse um liquidificador sendo ligado. Então, às vezes, ele tem o som G e às vezes ele tem o som J, tá? Por que tem essa diferença? Vamos analisar o G junto com as vogais. Então, na família do G,
eu posso ter a letra G junto com o A, com o E, com o I, com o O e com o U, certo? Coloquei aqui o G junto com todas as vogais. Quando a letra G está junto com o A, ele vai formar o som G, G. Então, o som é na garganta, G, né? Quando ele está aqui junto com o E, o som já vai ser G, G. Então, vai ser aquele som de liquidificador, não vai ser o som na garganta. Quando o G está com o I, também faz o som do liquidificador, olha só. Gi, gi. Já com o O e com o U, eu vou ter o som da garganta novamente, ó. Go e gu. Então, percebam que nesses dois casos aqui, eu tenho um som diferente. G e gi. Certo? Perceberam a diferença? Bom, mas às vezes eu posso ter em algumas palavras o som G e GI com a letra G. Nesse caso, vai ter que ter uma outra letrinha aqui no meio. Que letrinha será que é essa para fazer o G e GI? Se dessa forma fica G e G, o que eu faço para obter o G e GI? Alguém sabe? Eu vou usar a letrinha U no meio. Então, para fazer o G, eu preciso colocar aqui no meio, ó, a letrinha U. Aqui é a mesma coisa. Para fazer o GI, eu preciso colocar aqui no meio a letrinha U. Tudo bem? Por exemplo, a palavra guerra ou o nome Guilherme, eu preciso usar esse recurso para não acontecer de ler com o som J e sim G. Tudo bem? Muito bem, então agora que nós já entendemos essa parte, vamos voltar aqui para os exercícios, tá bom? Bom, na questão 2, o livro vai pedir que vocês releiam as palavras destacadas, tá? E que vocês, então, circulem aí as letras G que aparecem, né? Para que vocês possam refletir sobre elas. Então, aqui também vocês vão ler com calma as questões e responder de acordo com essa reflexão, tá? Na questão 3, da mesma forma, vocês vão refletir aí sobre esses sons. Na outra página, vocês vão ter um quadro. Então, vocês vão observar os sons, olha só. Vocês vão reler as palavras da questão 2 e 3 e vão marcar com um X para completar o quadro. Então, aqui, por exemplo, vogais que aparecem após a letra G. Então, vocês vão marcar quais vogais aparecem logo em seguida. E após a letra GU, quais são elas? Vamos fazer um X, tá bom? E aqui na questão 5, vocês vão refletir sobre essas duas palavras, água e agô, tá? Que também vão responder de acordo com o que vocês observaram do som. E para terminar, na questão 6, vocês vão completar as lacunas com as combinações das sílabas ga, go, ge ou gui. Observem as imagens para ajudar vocês, tudo bem? Bom, por hoje é só. Fiquem bem atentos aí a esses sons, que eles vão ajudar muito na escrita e na leitura de vocês. Podem descansar, um beijo para vocês e até amanhã. Tchau! Olá, aqui é a professora Shaira. Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho, aula 5, Geografia. Então, nós iremos fazer a aula de Geografia no roteiro, na página 3. As comunidades indígenas. No livro didático, páginas 36 e 37. Você sabe quem são os povos indígenas e como são organizadas as suas comunidades? Leia as páginas 36 e 37 e conheça as características desse povo, sua cultura, seus modos de vida e organização de seu trabalho. No caderno, após leitura e reflexão desses textos, pesquise com a ajuda de um adulto e escreva no caderno hábitos dos povos indígenas que fazem parte da nossa cultura. Então, você vai utilizar este livro de geografia nas páginas 36 e 37. Você irá ler
esses dois textos aqui, onde você irá descobrir um pouco sobre os povos indígenas e como são organizadas as suas comunidades. Leia, releia, se precisar de ajuda, peça ajuda a um adulto. Após a leitura, no seu caderno e após o cabeçalho, você irá pesquisar e escrever no seu caderno alguns hábitos que hoje fazem parte da nossa cultura. Nós sabemos que o Brasil tem um grande patrimônio histórico, cultural, artístico, graças aos diferentes povos que habitam aqui. Então, quais são os hábitos dos povos indígenas que hoje fazem parte da nossa cultura? Finalizando, fotografe e envie foto para o professor. Um grande abraço, até a próxima. Olá, aqui é o professor Patrick novamente, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho, então aí após fazer o seu cabeçalho, colocar na rotina, aula 6 matemática e aula 7 língua portuguesa. Então vamos começar com a aula de matemática, que é a aula 6. Vamos dar continuidade. Então, aula 6, matemática, adição e subtração. No livro didático, página 50. Na questão 5, observe e leia atentamente as frases destacadas em verde e relacione cada uma com as questões do quadro. Preencha os quadradinhos com a letra correspondente ao enunciado correto. E realize os cálculos de cada situação ou problema apresentado anteriormente. Então, vamos lá, livro de matemática, página 50. Então, aqui nós temos a página 50 e nós faremos essa atividade, a 5. Então, aqui, ó, cada frase abaixo faz parte do enunciado de um problema, né? Determine entre as frases do quadro verde a pergunta que completa cada enunciado, escrevendo a letra correspondente. Então, aqui, ó, letra A. Em um estacionamento, havia 14 carros e chegaram outros 3. Esse é o enunciado. Para fazer sentido a continuação dessa situação, problema, com qual que vai dar certinho aqui? Ó? Tá vendo que aqui está falando sobre estacionamento, está falando sobre carro. Vamos ver as opções que tem aqui embaixo. Quantas frutas Lúcia comprou ao todo? Quantas garrafas de água ficaram na prateleira? Quantos carros ficaram estacionados nesse estacionamento? Quantas figurinhas Eliseu comprou? Lembrando que toda situação, problema, tem aqui a historinha, né, que acontece e depois vem uma pergunta. Como eu li aqui na letra A, sobre um estacionamento que tinha 14 carros e depois chegaram 3, então, qual que vai ser a pergunta? Vai falar sobre um estacionamento, né? Então, é essa aqui, ó. Quantos carros ficaram nesse estacionamento? E aqui vocês vão colocar letra A, que é correspondente a ela, tá? E faz assim com as próximas, tá? Leia com bastante atenção, leia as respostas, veja se faz sentido. E aí, depois de você saber com qual, né, que tem que relacionar, fez a correspondência, você vai responder essa situação problema. Agora, efetue os cálculos para resolver cada problema. Aqui você vai pôr o cálculo da letra A. A letra A eu acabei de fazer junto com vocês. Então, vamos ler de novo como que ficou a letra A. Em um estacionamento havia 14 carros. Chegaram outros 3. Então, vamos imaginar lá o estacionamento. Tinha 14 carros lá e chegaram 3. E aí a pergunta era, quantos carros ficaram nesse estacionamento? Ele quer saber quantos ficaram no total. Vai fazer a conta aqui, lembrando que aqui já mostrou o número 14 e o 3, então vai pôr aqui. E pensar aí se vai fazer uma adição, se vai fazer uma subtração e colocar o resultado. E faz assim com as demais. Então essa é a proposta de hoje de matemática. Agora nós iremos para a aula 7 de língua portuguesa. Aula 7, língua portuguesa, leitura e interpretação. Página 74 até 77, ou em algumas edições do livro, né, como já foi combinado, edições 76 e 78. E aqui tem uma miniatura da página da onde começa, tá? Para você ter certeza que você está fazendo a página certa. Então, nós iniciaremos uma nova unidade no livro e após a leitura das informações dessas páginas, a gente vai responder, fazer as atividades 1 e 2. Sendo que essa atividade 2
ela vai ser uma atividade adaptada. Então, eu vou lendo com vocês e vou explicando. Então, vamos lá. Página 74. Esse livro que eu estou usando é a edição que está seguindo certinho, né? Não é a segunda edição que está com a página para frente. Então, página 74 é essa aqui, uma unidade nova, unidade 3, pare, olhe e siga. Então, aqui você vai observar a imagem, né? O trânsito é um espaço de convivência entre motoristas e pedestres. Respeitar suas regras é dever de todos os cidadãos. Então, aqui tem algumas perguntas, né, referente à imagem. Você só vai responder essas questões oralmente, tá? E aí nós vamos para a próxima página. Vamos lá. Vocês irão fazer a atividade 1. Olha aqui, ó. Algumas placas encontradas no trânsito e responda as questões a seguir oralmente. Então, essa atividade 1, a gente só vai responder oralmente. Então, você vai contar para quem está te acompanhando aí durante essa atividade de hoje. Então, número 1, quando caminhamos pelas ruas, encontramos várias placas de trânsito. Veja algumas. Então, aqui vocês já devem, quando vocês saíram de carro com a sua família, ou andaram de ônibus, ou até a pé na rua, a gente sempre vê essas placas, né, em todos os lugares. Então, algumas placas podem ser de conhecimento de vocês. Então, nós temos a placa A, a B, a C, a D, a E e a F. Vamos imaginar aí. E aqui tem as questões A, B e C. Então, aqui da atividade 1, você vai ler as questões, né? E vai respondendo oralmente, tá bom? Não precisa escrever nada aqui, tá? Não vai ter registro para essa atividade, mas é importante fazê-la. Na atividade 2, que é essa aqui, realize a leitura da história em quadrinhos do Menino Maluquinho e faça uma atividade de estudo do texto. Daí essa atividade vai ser adaptada. Então, atividade 2, a história que você lerá a seguir tem como personagem principal o Menino Maluquinho. Então, tem duas questões aqui que é para ser respondida oralmente, tá? Então, aqui ó, tem uma observação. Você pode responder as questões 1, 2, 3 e 4 oralmente, por áudio para o seu professor ou sua professora no WhatsApp ou escrever no seu caderno, se você achar melhor. Então, ó, essas duas você vai responder oralmente, a A e a B. E vão fazer a leitura dessa história em quadrinhos. Vocês lembram o que é uma história em quadrinho? São histórias contadas em quadros, tem balãozinhos, né, com a fala dos personagens. Então, vai lendo nessa ordem todos os quadrinhos até chegar ao final. Leia uma vez, 2, 3, até você entender, tá? O que está acontecendo aqui na historinha. E aí, aqui nós temos um estudo deste texto. As questões 1, 2, 3 e 4, sendo que a 4 ela é dividida em A e B. Quem são as personagens desta história em quadrinhos? Essa é a 1. Então, aqui no nosso roteiro, a gente deu uma opção para vocês. Como a gente não vai ter nenhum registro no livro, só para essa atividade vocês irão responder oralmente por áudio, mandando para o seu professor ou sua professora, ou, se você achar melhor, aí sim você pode responder a lápis no próprio caderno seu, tá? Então, é só colocar lá, resposta 1. Aí coloca só a resposta, não precisa copiar a pergunta. Então, você vai ter essas duas opções. Ou responde essas questões sobre esse texto oralmente, por áudio ao professor, ou responde no seu caderno escrevendo, tá bom? Qual que você achar melhor. Então, essas são as propostas para esta sexta-feira. E tem um ótimo final de semana. Aproveitem bastante, com muita segurança. E até segunda. Olá, aqui é a professora Bárbara novamente. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho. E para hoje nós temos somente uma aula de matemática. Vamos lá? Não esqueçam aí de registrar a atividade de hoje no cabeçalho de vocês. Bom, na aula de hoje, aula 8 de matemática, nós iremos continuar a falar aí sobre adição e subtração. Na verdade, nessa quinzena é apenas adição, né, que nós estamos trabalhando. A subtração vai vir mais para frente nessa mesma unidade. Bom, vocês vão utilizar o livro didático lá na página 51 para fazer a questão 6. Bom, então aqui na questão 6,
O livro traz pra gente um ábaco, tá? Que é esse instrumento aqui que nos ajuda a compreender aí a composição dos números. Se vocês ainda não assistiram ao vídeo de matemática que ensina a fazer um ábaco, corram lá no canal do YouTube para vocês assistirem e até, quem sabe, se vocês conseguirem fazer um ábaco aí na casa de vocês, tá bom? Nessa questão, o livro traz um ábaco que está representando o número 49. Olhem só aqui, ó. Aqui no ábaco nós temos a ordem da unidade e temos também a ordem da dezena. Então, como nesse ábaco eu quero representar o número 49, na unidade eu tenho 9 elementos aqui, ó. Tenho a quantidade de 9 bolinhas para representar a unidade. E na dezena eu tenho 4 elementos para representar o número 4, que na verdade na dezena vale 40. Como vocês sabem, a dezena vale 10 vezes a unidade. Então, essas 4 bolinhas aqui representam 40. 40 mais 9, 49. Tudo bem? Bom, agora vamos ver como que a gente pode fazer uma adição, uma conta de mais, utilizando o ábaco. Olha só o que o livro traz pra gente com esse cálculo. 35 mais 14. Então, olha só, num primeiro momento, eu tenho aqui um ábaco que está representando o número 35. 3 na dezena e 5 na unidade. 30 mais 5, 35. E no segundo momento, foi adicionado ao ábaco o número 14. Então, percebam que aqui em cima, ó, eu tenho representado o número 14. Uma dezena e 4 unidades. Quando eu junto tudo isso, olha só como é que fica o ábaco no final. 49. 4 dezenas e 9 unidades. 40 mais 9. Tudo bem? Então, perceberam aqui como que eu utilizei o ábaco para fazer a adição? Agora, vocês farão a mesma coisa aqui nesse exercício abaixo. Nós temos 3 ábacos vazios. E nós temos aqui 3 operações para serem realizadas, né? Então, vocês vão desenhar bolinhas aqui, né? Desenhar bolinhas representando cada uma das quantidades. Então, percebam que são 2 quantidades. Por exemplo, aqui é 17 mais 21. Então, você representa o 17 e complementa com o 21. E depois você conta para obter o resultado aqui. Tudo bem? Fácil, né? Bom, por hoje é só isso. Podem descansar. Até a próxima aula. Beijo para vocês. Olá, aqui é a professora Shaira. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho. Aula 9 de Ciências. Então, o livro que nós iremos utilizar é este livro aqui, este livro verdinho. No roteiro, a página 5. As páginas que nós iremos utilizar do livro são as páginas 42, 43 e 44. Na semana passada, nós começamos a estudar sobre o solo. Vocês conheceram as características do solo, tiraram fotos, né, para que o solo é utilizado, enviaram para o professor. Agora, nós iremos para a página 42, 43 e 44. Então, na semana passada, nós conhecemos um pouco da história da professora da Raquel, né? E hoje, nós iremos ver como o grupo do Lucas se comportou. Então, ó, já o grupo do Lucas coletou a amostra da areia do parque da escola. Então, você irá ler o que está escrito, acompanhar um pouco de como foi a experiência do Lucas, responder estas questões oralmente, observar os tipos de solo, porque o solo apresenta muitas propriedades importantes. Então, ele tem cor, ele tem tamanho das partículas, a permeabilidade. Então, existem solos diferentes. Então, observe aqui as figuras, leia cada uma das legendas e continue na página 44. Observe também aqui as fotos. Após leitura dessas 2 páginas, se for necessário, você pode retomar também as páginas 40 e 41. Após leitura, você irá preencher essa tabelinha aqui. Então, aqui,
Atividade 7. Complete o quadro abaixo, analisando as amostras de solo encontradas pelos grupos de Raquel e de Lucas. Raquel, a horta, né? Que ela observou a horta. E o Lucas observou o parque. Então, a cor, qual é a cor da horta, né? Do solo da horta? Qual é a textura do solo da horta e do parque? Qual é a permeabilidade? Após compreender o que é cor, o que é textura, o que é permeabilidade. Então, terminando essas atividades, corrige, espera um pouquinho a correção para enviar a foto para o seu professor. Um grande abraço e até a próxima. Bom dia, pessoal! Hoje, quarta-feira, dia 23 de junho, as nossas aulas sugeridas são a aula 10 de matemática e a aula 11 de língua portuguesa. Então, vamos lá acompanhar aqui primeiro a nossa aula de matemática. Aqui é a nossa aula 10. Então, nós estamos estudando adição e subtração. E nós vamos fazer essas atividades aqui na página 52. Aqui, tá? Muito bem. Na questão 7, vocês vão observar essa tabela aqui, tá? Que registra o preço de itens de uma papelaria que são vendidos em 2 locais diferentes, tá? Então, temos aqui a papelaria A, que tem os preços nessa coluna, e a papelaria B, que tem os preços nessa coluna, tá bom? Vocês vão observar essa tabela, vão ler, vão comparar aqui os valores, certo? E aqui no item A, vocês vão observar como foi realizada a soma de 10 mais 24 mais 45, que representam a compra de todos os produtos da papelaria A. A gente encontra esses valores aqui, certo? Então, aqui ele mostra pra gente como obter, como efetuar essa adição decompondo os números, tá? Então, o 10 é o 10 mais o 0, né? O 24 é o 20 mais o 4 e o 45 é o 40 mais 5. Então, ele soma aqui as unidades e soma as dezenas e compõe o número no final, tá? Vocês vão responder esse aqui no item A. E depois vocês vão fazer a mesma proposta na letra B, tá? Fazendo isso aqui com os valores aqui e na letra C também, tá? Leiam com bastante atenção e vocês sempre vão usar a tabela como referência. E o item D, que está aqui no finalzinho da página 52, vocês vão responder oralmente aí com a pessoa que está fazendo a atividade com vocês. Tudo bem? Então, essa é a nossa atividade de matemática de hoje, a aula 10. Agora, nós vamos para a atividade de língua portuguesa. Vamos pegar o nosso livro de língua portuguesa, certo? E aqui no roteiro nós temos a aula 11 de língua portuguesa, tudo bem? É uma continuação da interpretação, tá? Nós vamos fazer na página, esse livro que eu estou, essa atividade está na página 78 e 79, mas você confere aí no seu livro para ver se não tem diferença, né? No número das páginas, mas você vai saber por essa imagem aqui, ó. Podem observar que aqui no roteiro nós colocamos aqui um print, né? Uma cópia desta página aqui, para vocês terem certeza da atividade, ok? Então, vamos lá. Vocês vão começar
relendo a história em quadrinhos da página anterior, que é essa história em quadrinhos do Menino Maluquinho. Vocês vão ler ela novamente para relembrar, tudo bem? E vocês vão responder as questões 5, 6 e 7, tá? Que são essas duas páginas aqui, ok? E atenção, tenham atenção. Algumas respostas são respostas pessoais, tá? São respostas em que você vai dar a sua opinião, tá? E como uma opinião é uma posição pessoal, não existe uma resposta correta, certa ou errada, tá? Você tem que expressar o que você pensa, tudo bem? Então, leiam aí com bastante atenção, caprichem aí na interpretação de texto, que é muito importante. E essa é a nossa atividade de língua portuguesa de hoje. Um beijo e até a próxima! Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick novamente. E hoje é quinta-feira, dia 24 de junho. E aí, após colocar lá no seu cabeçalho, colocar aqui hoje é a aula 12 de arte. Então, só teremos essa aula hoje. Então, vamos lá. Aula 12, arte. O que é expressar no espaço? Então, a gente vai utilizar o livro didático aqui, com as instruções. Nós utilizaremos eles da página 35 a 36. Então, vamos lá. Página 35 até a 36. Começa aqui, ó, no espaço. Então, é importante para essa aula ir acompanhando o roteiro também, tá? Na aula de hoje, continuaremos a conversar sobre arte contemporânea, mas dessa vez veremos como podemos utilizar qualquer espaço em montar uma intervenção artística. Alguns exemplos de espaços são ruas e parques da cidade, algum espaço da escola, da casa, e tem artista que utilizou uma ilha para fazer uma produção. Então aqui nós temos algumas questões aqui, que começa, observe a imagem. As questões que estão aqui você pode responder elas oralmente. Página 35. Você vai ler o que está acontecendo aqui, na página 36, alguns espaços de arte, observar essa reprodução de uma favela do Rio de Janeiro em miniatura, nesta imagem. Importante ler com a família esse texto, com as informações. E a página 37, você vai refletir, sobre as perguntas dessas páginas, mas você não precisa registrar essas respostas por escrito no caderno, tá? Então, aqui até a página 37, também observa que aqui vai mostrar outros espaços de arte que existem. É importante ler as legendas, essas letrinhas pequenininhas aqui que vai falar o que é essa arte e um pequeno texto. Então é importante ler certinho, desde a página 35 até a 37. Com a ajuda de um adulto, observe bastante as imagens, é muito importante. Agora nós faremos a nossa atividade. Mas afinal, o que é um projeto lá no roteiro? É um plano para realizar algum ato. No caso da aula de arte, criaremos um plano para fazer uma intervenção artística. Então, nós vamos fazer esse projeto. Continuando aí o roteiro. Então, ele é dividido em 4 passos e você irá segui-lo, que vai te ajudar, vai te auxiliar nessa atividade. Então, vamos lá. Primeiro passo vai ser pegar o caderno de desenho de vocês, os seus lápis de escrever, os lápis de cor, canetinha, etc., o que você tiver aí. Então, esse é o primeiro passo. Pegar esses materiais. Agora, o segundo passo. Pense no local que você gostaria de fazer a intervenção. Pode ser um lugar da escola, da sua casa, ou outro lugar que você queira. Então, pensa aí num local, num lugar que você gostaria de fazer essa intervenção artística,
Terceiro passo. Agora pense nas seguintes perguntas. Só vamos pensar, tá? A gente não vai escrever. Que tipo de intervenção pode ser feito? Qual material será utilizado? O que você pretende expressar com essa criação? O que você quer mostrar com ela? O que é preciso para colocar isso em prática? O que você vai precisar para realmente fazer? E agora vamos para o último passo, quarto passo. Depois, registre seu projeto no caderno de desenho. Para isso, desenhe o espaço que você escolheu com a intervenção que você quer montar. Se quiser, também pode registrar no caderno de desenho as respostas das perguntas. Então, se você quiser colocar essas respostas no caderno de desenho, pode pôr. Ou se quiser só ir pensando, né, nas respostas. Então, para a atividade de hoje, você só vai fazer o projeto de qual intervenção artística você gostaria de fazer, quais materiais você gostaria de utilizar e o local que você faria. Então, essa é a proposta de hoje de arte. Por enquanto é só o projeto. Para te dar mais ideias, leia as instruções de hoje, né, as páginas do livro, observe essas intervenções que já tem aqui, né, algumas sugestões, né, mostrando para vocês o que já fizeram. E essa é a proposta de hoje. Até a próxima! Olá, aqui é a professora Bárbara novamente. Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho, e para hoje nós temos duas aulas, uma aula de matemática, a aula 13, e a nossa aula de língua portuguesa, que na verdade é a nossa aula de leitura, a aula 14. Então vamos começar com a nossa aula de matemática. Essa é uma aula bem legal, bem divertida, porque é um jogo, na verdade é uma brincadeira, né? Ela está proposta lá na página 53, chama-se Jogo dos Números. Essa atividade vai ser bem legal porque você vai poder brincar aí com as pessoas da sua casa. Na verdade, é um jogo de adivinhação, mas de adivinhação não tem nada, porque ele tem uma lógica matemática para acontecer essa adivinhação. Então presta bem atenção para você poder fazer a brincadeira com as pessoas da sua casa, que eu tenho certeza que vai ficar todo mundo assim, ó, de boca aberta, como é que você vai conseguir adivinhar os números, tá? Então, olha só, chama Jogo dos Números. Nós temos aqui uma ilustração que traz pra gente 5 pilhas de blocos, e cada bloco tem um número, estão vendo? São números misturados aqui, aleatórios, coloridinhos, né? Cada pilha é diferente, ó, uma é diferente da outra. Você vai fazer o seguinte, você vai pedir para que alguém da sua família escolha um número qualquer dessa pilha e não fale para você. A pessoa vai olhar lá e falar, já escolhi, mas ela não pode dizer para você que número que ela escolheu. Então, você vai pedir para que ela fale para você em quais pilhas esse número vai aparecer. Você vai falar assim, olha aqui a pilha A. Tem esse número que você escolheu na pilha A? A pessoa vai falar sim ou não. Tem na pilha B? Sim ou não. Tem na C, na D e na E? Você vai atentamente observar quais são as pilhas que ela disse que tem o número que ela escolheu. Quando ela falar para você quais as pilhas que vai aparecer, né, esse número que ela escolheu, você vai em segredo, sem falar nada, somar somente os bloquinhos que aparecem no topo da pilha que ela disse que tem o número que ela escolheu. Com a soma desses bloquinhos do topo, você vai conseguir descobrir o número. Quer ver? Por exemplo, vamos fazer de conta que a pessoa escolheu aqui o número 13, tá? Faz de conta que ela escolheu o número 13. Mas você não sabe, ela não falou para você. Você vai perguntar, tem o seu número aqui nessa pilha? Ela vai falar, não, aqui não tem esse número que eu escolhi, então deixa essa pilha para lá. Tem aqui? Não, aqui também não tem. Tem aqui? Ela vai falar, tem, porque o número 13 aparece aqui, tá vendo? Então você já guarda a letra C, guarda na cabecinha. Tem aqui? Ela vai falar que sim, porque olha só, aqui também aparece o 13. Guarda a letra D. Tem aqui? Não, aqui não tem. Então, a pessoa disse para você que apareceu aqui e aqui, certo? O que você vai fazer? Você vai somar os cubinhos do topo. 10 mais 3, 13. Agora você descobriu qual é o número que ela escolheu.
Divertido, né? Isso funciona com todos os números. Então, treina aí bem direitinho para ver se dá certo e depois faz a brincadeira com as pessoas da sua família, tá bom? Vai ser bem legal. Bom, além dessa brincadeira, para hoje nós temos também uma aula de língua portuguesa, né? Que é a nossa aula de leitura. A leitura dessa semana é uma história em quadrinho, tá? Que tá até aparecendo aqui, lá na página 77. Em alguns livros pode ser que ela esteja na página 79. Vocês vão ler essa história em quadrinho aqui, em voz alta, e depois vocês vão gravar um áudio com a leitura aqui, ó, de cada balãozinho, tá? Que são as falas dos personagens. É uma história em quadrinho do Menino Maluquinho, né? Que é um personagem do Ziraldo, bem engraçada. Então, leiam aí com atenção para gravar o áudio para o seu professor, tá bom? Esse momento de leitura é bem importante para vocês treinarem. Bom, e por essa semana é só. Descansem, aproveitem bem o final de semana. Não esqueçam de fotografar todas as atividades que vocês realizaram e enviar para os professores, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima quinzena. Tchau!